Bem-vindos ao podcast, na verdade, ao videocast do Samuca, na verdade, do Powerlink Bike. Eu tenho feito alguns vídeos com esse formato onde você não precisa necessariamente ficar olhando para a tela. Então você pode colocar o fone de ouvido, pode colocar o celular ou o computador de lado. Durante a edição eu acabo incluindo algumas imagens, só que essas imagens não são essenciais para o entendimento do vídeo. Hoje nós teremos a participação do meu principal colaborador secreto, Peter Parker, ou como eles dizem aqui nos Estados Unidos, o Peter Park. Eu não vou fazer a brincadeira de que ele é o Homem-Aranha, só que ele parece ser o Homem-Aranha, porque eu não conheço ele pessoalmente, nunca vi nenhuma imagem dele e a gente nunca conversou. Então ele é um colaborador secreto, porque ele sempre está presente nos comentários dos vídeos, e esses comentários são super pertinentes, eles ajudam a complementar os assuntos do vídeo, e o cara entende muito de ciclismo, ele entende muito mais do que eu. Então, antes de mais nada, Peter Parker, ou Peter Parker, obrigado pelas colaborações. Nem sempre a gente concorda, só que é isso que faz a nossa relação especial. E ele responde aos comentários e às dúvidas de várias pessoas que fazem comentários ou perguntas, ele vai lá e responde. Quando você tiver um comentário respondido pelo Peter Parker, pode confiar, porque o cara entende muito de ciclismo e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a partir de agora, pode colocar o celular de lado, o computador de lado e só escutar. Antes de falar sobre os comentários dele, eu falei, estamos na semana do Mundial da UCI com as diferentes competições, e é claro que veio à tona todo esse atrito entre as equipes, as empresas envolvidas, os organizadores e a UCI. A UCI está ficando numa situação cada vez mais delicada, porque tem sido cada vez mais evidente que algumas equipes e alguns organizadores têm manifestado de que eles estão colocando a UCI de lado, renegando as diretrizes da UCI. O maior exemplo disso foi, como eu comentei no vídeo do contrarrelógio por equipe, que eles só tiveram das 18 equipes oficiais, né, o World Tour, eles tiveram a participação apenas de 11. Ou seja, os caras simplesmente olharam para o Mundial da UCI e falaram assim, vai lá, quem tem dinheiro sobrando mandou a equipe, quem não tem, porque o custo estimado para a equipe mandar os ciclistas para fazer o contrarrelógio é de $30 mil, se eu não me engano. O que é muita grana para pouca repercussão. Então só aquelas equipes que realmente tinham chance de conquistar, elas estiveram presentes. E isso tem se tornado cada vez mais frequente. O Lapartian, ele tem ficado numa situação delicada, porque quando ele assumiu, ele foi eleito como presidente da UCI, ele prometia algumas mudanças que mudasse o modelo econômico das competições e de toda a organização para fazer com que as equipes fossem beneficiadas de alguma forma, para conseguir patrocínios, os organizadores também, para conseguir mais dinheiro dentro do esporte. E a UCI, ela tem sido pressionada, acusada, mal comentada pelas equipes e pelos organizadores de que a UCI acaba seguindo muito os interesses da ASO, que é a organizadora do Tour de France, entre outras competições importantes. Então, isso mostra meio que um monopólio, né, da UCI cuidando da ASO para que o Tour de France continue sendo o grande evento do ano. E as equipes estão bem insatisfeitas com essa história, vamos ver o que vai acontecer. Também falando sobre isso, eles não divulgaram a rota oficial do Giro de Itália 2019, mas eles já divulgaram que haverá 2 contrarrelógios. O primeiro, no primeiro dia de prova, na etapa 1, de 8 km, com um final, os 2 quilômetros finais com uma subida com inclinação média acho que de 9%, com picos de 16% de inclinação, e o segundo contrarrelógio mais longo, individual, de 30 km, na etapa 9.
Por que isso é muito bacana? Porque isso tem mostrado que o Giro de Itália, ele coloca o contrarrelógio em etapas aonde quem é bom em contrarrelógio consegue fazer a diferença, só que aquelas equipes que não têm um bom contrarrelógio e estão lutando pela classificação geral, eles têm tempo para tirar ou para recuperar o tempo perdido. Então se você tem um contrarrelógio de 8 km na primeira etapa, obviamente os caras que são mais fortes de contrarrelógio, eles vão assumir a camisa rosa ou ficar bem colocados na classificação geral. Só que aqueles caras que não têm um bom contrarrelógio, eles têm 9 etapas para tentar ir beliscando, recuperando o tempo. Talvez eles percam de novo o tempo na 9ª etapa. Só que eles têm mais 11 etapas para recuperar o tempo perdido. Então, eu acho que é a questão de colocar o contrarrelógio no momento certo, aonde você traz interesse do público para a competição, mas você não prejudica de forma drástica quem não tem um bom contrarrelógio. E você continua beneficiando aqueles atletas que têm um bom contrarrelógio, porque eles têm o conforto de ganhar algum tempo, e eu acho que é isso. Em relação às perguntas do Peter Parker e das respostas do Peter Parker. Peter Parker, desculpa se você se sentir desconfortável em eu usar o seu nome e as suas respostas, mas como ninguém te conhece, você é um colaborador secreto, eu acho que ninguém vai se incomodar. Primeiro comentário de que ele não concorda com o que eu falei, e isso que é bacana. Opa, ele coloca. Porque eu comentei que a Canyon SRAM, que foi a equipe que ganhou o feminino, elas eram as favoritas. Daí ele coloca, ele fala assim, não é a melhor equipe nem de longe. As principais equipes do TTT feminino são a Boyles Dolmans, que é aquela equipe com uniforme laranja, e a Team Sunweb e a Cervelo Bigla. A vitória da Canyon SRAM foi uma vitória azarão, que ninguém esperava. O que acontece é o seguinte, eu não gosto muito de não concordar com ele, porque ele conhece muito. Mas, quando eu disse que a Canyon SRAM era a equipe favorita, é porque as equipes, elas são empresas, né? E essas empresas, elas recebem diferentes nomes de acordo com quem está patrocinando a equipe. Então, o patrocinador dá um nome para a empresa. Essa empresa, que agora chama Canyon SRAM por conta dos patrocinadores, essa empresa já ganhou 5 títulos, só que ela ganhou 5 títulos sobre outros patrocinadores. Então a equipe chamava Lululemon, chamava Specialized, mas a empresa é a mesma, só que o nome da equipe é diferente. Então isso complica um pouco o entendimento. Então por isso que eu falei que elas eram as favoritas, porque elas ganharam 5 títulos. Próxima pergunta e quem fez a pergunta? Não, isso foi eu e ele, ninguém fez a pergunta. Daí o Peter Parker comentando sobre outros aspectos do vídeo sobre o contrarrelógio por equipe que está acontecendo no Mundial. Ele fala, realmente sou completamente contra essa competição por nações, porque eu comentei que era meio estranho eles acabarem com o contrarrelógio por time e passar a ser por equipe, por ser por nação, porque o ciclismo é um esporte global e não tem muito isso do país se preparar. É a equipe global, com vários atletas, que representa a equipe. E aí a UCI, a partir do ano que vem, você tem que representar a nação. Então é equipe americana, equipe brasileira, equipe inglesa. Daí ele coloca, realmente sou completamente contra essa competição por nações, já que os atletas treinam o ano inteiro com suas equipes globais e não com seus companheiros de equipes nacionais. As Olimpíadas servem para isso. O campeonato mundial deve ser por equipes e não por nações. Concordo 100%. Daí eu escrevi errado, na verdade esse corretor automático, enfim. Eu escrevi kick, que é chute, kick step, e não quick step, que é passo rápido. E ele ainda brinca que o kick ficou bacana, né? Porque kick quer dizer, tipo, uma coisa rápida também. Sempre divertido. Interessante notar que a BMC venceu os 4 maiores TTT, que é o Team Time Trial, e perderam o Mundial. O mesmo aconteceu no ano passado, quando eles levaram as 4 maiores provas e perderam para a Sunweb. Daí eu comentei com ele, eu falei assim, eu acho que as equipes elas têm mostrado um interesse muito maior
em estarem bem preparadas para o contrarrelógio nas grandes voltas do que no contrarrelógio do Mundial. E isso reflete que a UCI não tem conseguido trazer a atenção das equipes. As outras provas chamam mais atenção do que o Mundial, e o Mundial deveria ser a grande cereja do bolo, e isso não acontece. Outro comentário do Peter Parker, ele respondeu ao comentário do Lázaro Gilberto. Lázaro, valeu pelo comentário. Fico me perguntando, o Lázaro fala, por que o Brasil, com tamanho território, não se torna um lugar para um campeonato mundial de ciclismo? O que é estranho, né? O Brasil tem um território imenso, você tem plano, montanha, tem diferentes características para fazer um mundial com qualquer característica, e o Brasil não tem essa representatividade. Daí o nosso colaborador Peter Parker responde: é a história da bolacha Tostines, que é fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha. O Brasil não compete em provas de pontuação UCI. Logo, não tem classificação para atuar em campeonatos internacionais que valem pontos UCI. Essa máxima só vai acabar quando a confederação criar um programa de competição e parar de mandar para as competições internacionais gente que usa doping ou que só vai para fazer turismo, sem chances alguma de pontos pela UCI. Exatamente, o ciclismo brasileiro ele é numa situação tão estranha que é isso que ele falou. O formato das competições, eles não estão associados a uma visão de coletar pontos da UCI. O Henrique Avancini, naquela live que eu fiz no Pra Quem Pedala, ele falou uma das maiores verdades. Alguém perguntou, eu perguntei, por que o mountain bike não tinha uma maior representatividade? Não tinha mais talentos? Ele falou simplesmente porque os organizadores não fazem provas no Brasil que tem a mesma característica das provas internacionais. Então o cara se torna campeão brasileiro, só que essa prova que ele se tornou campeão brasileiro não tem absolutamente nada a ver com o que acontece no cenário internacional. Daí quando o cara vai para o cenário internacional, o cara tem uma performance ruim porque ele está acostumado a fazer provas que não tem nada a ver com as provas que acontecem no mundo afora. Então, o Brasil tem que se organizar de uma forma mais eficiente para começar a ter competições que reflitam o que acontece fora do país e que coletem pontos para que o Brasil comece a aparecer de forma mais evidente no cenário internacional. Deixa eu procurar mais um comentário do Peter Parker, pelo menos aqui. Acho que esse talvez seja o último. Alguém sabe qual canal está transmitindo ou vai transmitir o site? Daí lá vai a resposta do Peter Parker. Algumas provas vão passar também no Sport TV, mas o melhor é o canal da UCI, que você assiste no YouTube quando quiser e quantas vezes quiser. Então lá no YouTube aqui tem o canal da UCI. Eu vou colocar o link para vocês. Para encerrar, a última resposta do Peter Parker foi para a pergunta do Akira Onohara. Samuca, uma pergunta. As grandes voltas, Tour e giros, as mulheres também participam? Resposta do Peter Parker. Infelizmente não, com os homens não participam. Há Tour específico para as mulheres, bem disputados, onde elas não fazem feio. Observar que a Miek van Vleuten possui um dos melhores de uma mítica subida que faz parte do Tour de France. Existe uma grande movimentação do ciclismo feminino para fazer com que elas participem de forma oficial, não junto com os homens, mas a luta pela mesma repercussão, pela mesma distância, pelo mesmo número de dias, de etapas do que os homens, porque geralmente as competições elas são menores, acho que se eu não me engano tem uma semana. Eu acho que durante o Tour de France, uma equipe ou um grupo de mulheres, quem souber a informação de forma precisa, por favor, coloca nos comentários, elas fizeram as mesmas distâncias, o mesmo percurso, não nos mesmos dias, durante o Tour de France. Então elas pegaram um grupo de mulheres e fizeram todas as etapas, né? E um dia antes ou um dia depois, justamente para provar que as mulheres elas conseguem fazer
o mesmo formato de prova e de que elas não precisam necessariamente de uma prova à parte. Então, é um grande movimento em relação a isso. Eu não tenho uma opinião formada, porque eu acho que isso depende do interesse dos patrocinadores, da repercussão, e você precisa de dinheiro para fazer isso. Então, como você vai atrair a atenção do público, né, e das empresas para colocar dinheiro para conseguir organizar a prova? Porque sem dinheiro você não consegue organizar a prova. Então, é uma situação bem delicada, mas sem dúvida alguma, as mulheres elas têm mostrado que a competição das mulheres, e muitas vezes elas podem ser mais interessantes, mais competitivas do que a dos homens. Prova disso foi o que aconteceu no Mundial de Mountain Bike, na Copa do Mundo de Mountain Bike, onde todas as etapas eram super disputadas. Eu acho que é isso. Eu não pedi autorização de ninguém para comentar os nomes, principalmente do Peter Parker. Então, sintam-se à vontade de falar, pelo amor de Deus, não usa mais meu nome, não toca no assunto e etc. Daí eu não vou mais tocar no assunto, mas de qualquer forma, eu acho que a colaboração de todos que fazem com que a informação sobre o ciclismo seja bacana. Críticas, sugestões, dúvidas, comentários abaixo, se esse formato deve continuar, se acaba com esse formato bate-papo. É isso. Agora você pode olhar para o computador, pode olhar para o celular, só acaba o vídeo. Tchau, até a próxima.